Mas me sinto muito feliz, muito honrado de estar aqui, muito agradecido de poder estar aqui também. Enfim, é uma honra, é um prazer. Enfim, o lugar que continua sendo um dos meus lugares no mundo, então estou muito feliz. E aí eu vou falar um pouquinho, até a data acabou sendo especial, porque é hoje que a gente celebra 80 anos da morte do Władysław Szlengel. Há 80 anos atrás ele foi assassinado, provavelmente, foi assassinado no gueto de Varsóvia, no 8 de maio de 1843. Então, assim, as coisas todas se encaixam. Eu vou fazer várias coisas com a resistência, também, talvez vistos de algum ponto, de alguma forma diferente, mas, assim, eu dividi minha fala em 4 ou 5 partes. Desarquivando o literário, percursos e entrelinhas. Então, desarquivando. Quem seria o Szlengel? O Władysław Szlengel nasceu provavelmente em 1912, em Varsóvia. Provavelmente porque apenas em ano de 2015 descobriram seus documentos que indicariam essa data. Até então considerava-se 11, 14, conforme lugar. Isso ali já dá para vocês a primeira ideia por onde que a gente tem que entender o problema todo do Szlengel, por onde tem que tatear. A gente não tinha documentos, ou não tinha interesse de encontrar os documentos para estabelecer a data de nascimento de um poeta. Às vezes, Szlengel é conhecido como o poeta do gueto de Varsóvia, embora de longe não fosse o único poeta do gueto, e pelos critérios literários certamente não seria o melhor. Mas o que diferenciava o Szlengel é que era poeta popular. Antes da guerra, era autor de textos, autor de poesia que apareciam nos jornais. As letras das canções que ele compôs, enfim, as pessoas não sabem que foi ele que compôs, mas cantam. E assim, eu posso citar o Natan Gross a respeito dessa situação. O Natan Gross é um outro sobrevivente e estudioso da literatura de Israel. Havia muitos poetas que escreviam em polonês no gueto de Varsóvia. Do mesmo modo, fora do gueto, das penas dos poetas, não apenas judeus, certamente mais excelentes que Szlengel, saíram muitos poemas dedicados ao extermínio. Ninguém, no entanto, conseguiu atingir corações e consciências de tão numerosas multidões de leitores e ouvintes tão bem como Szlengel. Ninguém, nas palavras tão simples, conseguiu expressar com precisão tanto as emoções que afloravam os habitantes do gueto, quanto as imagens, os pensamentos e os sonhos que marcaram suas vidas. Então, a poesia como resistência, a poesia como militância, a poesia como luta e a poesia popular, portanto, aquela que, por um lado, é extremamente bem difundida, por outro lado, apela aos corações, não havendo esse abismo entre o poeta e a família humana, que às vezes a gente nota nas poesias mais vanguardistas. Como eu disse, a gente sabe pouco sobre Szlengel. A gente nem sabe se ele é bilíngue. A gente sabe que o pai dele era pintor artista. Isso a gente sabe por conta da lista telefônica de Varsóvia Pregueira. A gente sabe por conta de um necrológio publicado em 1934, o necrológio do pai, que a mãe dele tinha nome Mala e que Szlengel tinha irmãos. Não se sabe se eram um ou muitos, mas que eram homens. Sabemos que era casado, isso já pela prosa testemunhal dele, mas não sabemos o nome da esposa. Então, assim, é um universo de muitas desconhecidas a respeito do autor, é um universo de muito espaço de tatear. Sabemos que morava na rua Valitsov e ali, por coincidência, é um dos poucos, talvez 10 prédios que resistiram no espaço do antigo gueto. É um prédio que habitava o Szlengel. Sabemos que fez a Escola de Comércio de Varsóvia, uma escola que se encontrava no lugar de habitat dos judeus poloneses, portanto também tinha como línguas Yiddish e polonês. Existe então a possibilidade de Szlengel ter sido bilíngue. Durante a guerra, a gente sabe que o Szlengel inicialmente defendeu Varsóvia, depois se refugiou junto com a trupe do teatro ao qual pertencia em
Białystok, na época, o lugar invadido pela União Soviética, né, quando a União Soviética invadiu a Polônia do outro lado, de um lado Hitler, sabe? Depois permaneceu na zona de ocupação soviética em Lviv até 1941, quando os alemães então começaram a guerra contra a Rússia, traíram o aliado Stalin. Neste momento, o Schlengel voltou para Varsóvia e, desde então, a gente sabe que ficou no gueto de Varsóvia. No gueto, o Schlengel colaborava com Janusz Korczak. Existem documentos, convites que o Schlengel faz para apresentações de crianças do Korczak. A gente sabe que trabalhava também no Café Stuka. Era um lugar de resistência cultural, era um lugar onde trabalhava a pessoa que talvez conheçam vocês, o Władysław Szpilman, o pianista do filme do Polanski. Enfim, Schlengel era letrista dele, também Viera Grano, uma grande cantora. Era um lugar onde as pessoas tentaram, dentro da situação desumana, num bairro que virou uma prisão, manter valores culturais, manter uma vida espiritual, cantar, declamar, enfim, jornal vivo, como no caso do Schlengel, poemas satíricos, canções, de alguma forma refletir artisticamente a respeito do que estava acontecendo ao redor. Sabemos também que Schlengel foi um membro da Força de Segurança Judaica, assim chamada Polícia Judaica, má afamada, porque durante um tempo ajudou a perseguir seus compatriotas, levando os judeus do gueto para Unschlagplatz, lugar de onde eles iam para Treblinka. Mas sabemos também que no momento no qual a polícia judaica recebeu a ordem de levar as pessoas para Unschlagplatz, Schlengel deixou de ser policial judaico, enfim, abandonou a carreira que naquele momento forneceria para ele uma proteção perfeita por um tempo, né? Pelo menos durante a grande ação das deportações. E eu acho que ali acaba mais ou menos o que a gente sabe sobre Schlengel. A gente sabe que depois da grande ação das deportações em 1942, ele trabalhou num shopping. O shopping era uma espécie de oficina de trabalho, campos de trabalho dentro do gueto, fechados dentro dos quarteirões. Era o shopping dos fabricantes de vassouras, que era um dos lugares por onde também acabou explodindo o levante de Varsóvia, o levante do gueto em 1943. Desta época a gente tem um escrito dele testemunhal, por conta do qual a gente sabe que ele estava casado, que a esposa dele sobreviveu, mas não colocou o nome. O que eu lia para os mortos. Esse é o título do texto testemunhal. Eu traduzi ele. Infelizmente, esse livro é impossível de ser adquirido, esgotadíssimo. Enfim, tiragem foi pouca. Quem sabe um dia a gente consegue reeditar. São as traduções dos poemas do Schlengel e esse texto, o que eu lia para os mortos, que é um texto que relata a vivência dele. Aí a gente vê como os poemas de Schlengel surgiram. A pessoa trabalhava no regime escravo, de noite não conseguia dormir, produzia, enfim, mesmo hiper cansada. No meio disso tudo, continuadamente com a vida ameaçada, continuadamente tendo que pensar se alemães não vão vir, não vão levar para Treblinka e, enfim. Como que sobreviveram os poemas de Schlengel? A gente sabe que ele não sobreviveu, provavelmente foi fuzilado durante o levante no dia 8 de maio. É uma coisa muito louca se a gente pensar que os humanos não sobrevivem, mas papel, veículo extremamente frágil, inflamável, sobrevive duas destruições da cidade. Primeiro, o levante do gueto de Varsóvia, depois o levante de Varsóvia. Quando as chamas tomaram tudo, quando tudo ficou em escombros, de repente a palavra, o papel, consegue sobreviver. E são as coisas mais... as histórias de sobrevivência dos papéis do Schlengel é uma outra história à parte. São, enfim, os percursos do literário. Primeiramente no arquivo, desarquivando o arquivo Ringelblum. O Emanuel Ringelblum, junto com um grupo de 60 ativistas, Oinek Shabes, ou então Onek Shabat em hebraico, reuniu
todo tipo de documento que registrasse a vida social do gueto. Esses documentos, claro, clandestinamente, esses documentos foram enterrados em latas de leite, em latas de metal, e parte deles, 2/3, foi recuperada depois da guerra, porque dos 60 integrantes, 3 sobreviveram e conseguiram ir à busca dos documentos sob escombros, tateando, porque não dava nem para ver onde que estava a casa, onde estava o lugar. As pessoas que enterraram foram as pessoas que foram mortas. Então, é um milagre que esse arquivo Ringelblum de alguma forma sobreviveu. Um outro milagre, e aí alguns poemas do Schlengel sobreviveram dentro do arquivo Ringelblum. Um outro milagre, de repente nos anos 60, a guerra terminou em 45, o gueto em 43, a pilhagem das coisas do gueto aconteceu concomitantemente. Nos anos 60, numa cidadezinha perto de Varsóvia, uma pessoa transforma em lenha uma mesa que era do gueto. E no duplo taco da mesa tem um maço de folhas com os poemas de Schlengel. Como que o literário vai, como se desarquiva de formas estranhas. Por fim, o último exemplo desses desarquivamentos, contrabandeado no fundo da memória alheia. Halina Birenbaum, que sobreviveu ao gueto em 1984, num jornal em Israel, em polonês, o jornal Noviny Kuria, escreve sobre um poema do Schlengel que ela lembrava do gueto e lembrava pedaços. Coloca pedaços desse poema. Um ano depois recebe a carta de alguém que descobriu uma folha datilografada entre os papéis de alguém que veio da Polônia logo depois da guerra. Ninguém não sabia se era poema de Schlengel ou não, mas os pedaços eram iguais. Então era esse um poema que a Birenbaum, em algum momento, colocou os pedacinhos que ficaram na memória e aí o poema foi resgatado. Literário. O que seria o tal de literário? Szymborska fala vingança de mão mortal. O ato de resistir contra a passagem do tempo, contra a limitação temporal e espacial da vida, é a escrita, é o literário. No gueto, essa resistência acabou sendo também resistência do humano, naqueles que estavam sendo desumanizados pelos nazistas. De novo, eu chamo a Halina Birenbaum, na voz dela, quando lembra as declamações dos poemas do Schlengel no gueto, ela escreve no diário: lia-se então aqueles poemas, passados em cópia manual, de um para o outro, com indizível e faminta voracidade, assim como se sorve a seiva vital. Via-se no fato de sua existência, na vontade de criar, naqueles momentos horríveis, a força da vida e seu inestimável valor. Por meio dos versos do poeta, com conteúdo tão atual, tão acertado, sentia-se indubitavelmente que o poder da vida humana é mais forte que a morte, que os alemães e Hitler. Então, depoimento de quem foi atingido pela resistência, pelo poder do literário. Falei para vocês um pouco sobre percursos do Schlengel, sobre percursos dessa obra dele que fugiu dos arquivos. Um pouco sobre o percurso da recepção, porque aí é um caso curioso, um caso que talvez ajude a gente a ver as coisas de uma forma diferente. Primeiro, clandestino no gueto de Varsóvia. A coisa passada, datilografada, passada em cópia de uma mão para outra. Isso que sobreviveu. A gente tem algum desses, no arquivo Ringelblum, um desses livros clandestinos está com uma dedicatória manual de Schlengel. Fora isso, a gente não tem manuscritos, de fato. Então, em 1947, na primeira, aliás, antes ainda, o Schlengel aparece também nos jornais clandestinos da resistência polonesa durante a guerra. Em 1947, Michał Borwicz, o sobrevivente do campo da Rua Janowska, em Lwów, enfim, pouquíssimos sobreviveram àquele campo, poeta também, trabalha na redescoberta dos arquivos Ringelblum, junto com os 3 sobreviventes, Ernst Wasser e Rachel Auerbaum, e organiza uma antologia de poesia que se escreveu sobre o Holocausto contra o nazismo. A antologia do Borwicz chama-se Pieśń pójdzie całą, o canto escapará ileso. E ali a gente tem maior coletânea do Schlengel até então. 1947. Imagina quando que foi a próxima publicação da obra de Schlengel. 30 anos depois.
1977. E isso devido a políticas antissemitas dos governos comunistas poloneses. Enfim, comunismo como ideia, comunismo como realidade. Os governos, enfim, a gente teve o último expurgo dos judeus da Polônia em 1968, de acordo com os mesmos critérios raciais da Nuremberg. O governo comunista convidou os judeus para se retirarem do país, independentemente se a pessoa se declarava ou não. O que contava era o nascimento. Então, a partir do final dos anos 80, vem essa memória sendo resgatada, porque até então a memória do Holocausto era apropriada como a memória do martírio polonês. Falava-se dos 4 milhões de poloneses mortos, não se diferenciava 1 milhão de cidadãos poloneses e 3 milhões de cidadãos poloneses de origem judaica. E a próxima publicação, então, que vem 10 anos atrás, 2013, chama-se Władysław Szlengel, poeta nieznany, o poeta desconhecido, e ali traz alguns poemas dele de antes da guerra e a seleção dos poemas depois da guerra, incluindo aquele poema redescoberto pela Halina Birenbaum. Então, isso aí também é um testemunho de desarquivamento dessa história dos judeus poloneses e a questão de avanço disso depois dos últimos 30 anos, depois da queda do sistema, depois da abertura. Realmente a memória polono-judaica avançou imensamente, enfim, trabalha-se muito mais fortemente percebendo essa questão não binária. Porque, claro, todos os nacionalistas vão querer você é polonês ou você é judeu. E a gente tem uma série de pessoas que se declaram polonês e judeu, e nada contra. Dá para ser as duas coisas, dá para ter as duas identidades. Ninguém é obrigado a ter apenas uma. Por que eu falo dessa questão não binária? Porque o próprio Schlengel era uma figura não binária. Nascido na família judaica, o seu pai, Maurycy, em alguns documentos conta como Moisés, portanto, nome cristão, nome judaico. A gente não sabe se Schlengel vivia na língua Yiddish. Vai ser provável, é possível. No entanto, a cultura dele de escolha foi a cultura polonesa. Escrevia em polonês. A gente vê os intertextos variados na obra dele para com a poesia polonesa romântica. A gente vê ele no momento no qual o antissemitismo polonês do Estado, entre guerras, recrudesce, começa a colocar as leis antissemitas. O Schlengel se declara judeu e defende sua judaicidade, defende essa questão de não ser apenas judeu, ser judeu e polonês ao mesmo tempo. E aí eu quero introduzir um conceito bem posterior, o conceito de uma escritora polonesa, Hanna Krall, que escreveu o poema livro Sublokatorka. Também sobrevivente, a Krall descreve como sublokatorka, ou seja, sublocatária, a pessoa que é polonesa e judaica e, no entanto, dentro da cultura oficial polonesa é tratada como a outra, como a insuficiente, como a de menos-valia. Então, a gente pode ver que o sublocatário ele pode ser visto pela perspectiva do grupo majoritário, que diz que ele não é perfeito, mas também pela perspectiva da pessoa que se sente excluída. E essa identidade, ela serve também perfeitamente para Schlengel, assim como para uma miríade dos autores poloneses, entre eles, por exemplo, Bruno Schulz, Stanisław Lem, enfim, só para mencionar aqueles que todo mundo certamente vai conhecer. São muitos. Basicamente, se alguém quiser ver do lado sociológico, Norman Elias e John Scott são estabelecidos e outsiders. Alguns que estão mais perto do centro e os outros que estão por fora do centro, que estão sendo rejeitados. A gente também pode apelar aqui para o Baba, o conceito de local da cultura, quando ele diz que a cultura se cria na margem, não no centro, mas na margem entre as culturas, que é um lugar fértil para isso. Muito bem, falei para vocês que Schlengel tinha então essa identidade dupla, que tinha essa questão de complexo de sublocatário, que a gente poderia falar a partir da obra da Hanna Krall dos anos
80. E para comprovar isso, eu vou dizer que um dos livros clandestinos publicados em polonês no gueto de Varsóvia, por Schlegel, tem um prefácio intitulado Ao Leitor Polonês. Imagine, uma obra escrita em polonês que tem necessidade de contextualizar o leitor do idioma, né? Isso ali, claro que tem dois lados. Por um lado, polonês o outro, polonês que eu sou e não sou, também polonês que está do lado de fora do inferno no qual eu estou fechado, né, no gueto. Czesław Miłosz, o poeta, quando vê os muros do gueto durante o Levante, ele fala: lembrei-me do campo de Fiore no carrossel em Varsóvia, na tardinha de primavera, ao som de uma canção saltitante. As salvas, atrás do muro do gueto, a canção saltitante abafava, e casais lá no alto voavam no céu sereno e limpo. As pessoas divertindo-se no carrossel colocado ao lado do muro pelos alemães, na insensibilidade, o poeta tentando olhar do outro lado do muro, chacina, enfim, tudo queimando. E aí o Miłosz termina o poema: e aqueles morrendo solitários, pelo mundo já esquecidos, nossa língua agora estranha como a língua de um planeta antigo. Tudo será lenda um dia, e então, muitos anos passados, causará a palavra do poeta a rebelião no novo campo de Fiore. Nossa língua agora estranha como a língua de um planeta antigo. Quem está vivendo a situação extrema não consegue mais se comunicar com quem está numa situação menos extrema. Quem está no mundo que foi determinado a ser fechado num gueto Yiddish estranha o polonês como a língua de um planeta antigo, um planeta pré-guerra, algo meio que inexistente. E essa última frase que o Miłosz fala, que causará a palavra do poeta a rebelião no novo campo de Fiore, poetas de vez em quando inconscientemente têm momentos proféticos. O poema de Schlegel, Contra-Ataque, escrito em 17 de janeiro de 1943, quando houve primeira resistência armada contra o gueto, ainda não Levante, foi um poema que estava nos lábios de todo mundo que participou do Levante. Era uma palavra que trazia resistência, que incentivava, que relembrava do mar. Se puder agora, então a gente vai ver a janela para o outro lado. Eu vou ler o poema para vocês, para ficar mais fácil a absorção. Depois vou comentar brevezinho para não extrapolar muito os 30 minutos que a gente combinou. Minha janela é para o outro lado. Uma janela judia descarada para o belo parque dos Krashinsky e as folhas outonais molhadas. No anoitecer cinza rocheado, as frondes se curvam inclinadas e as árvores arianas espreitam a janela judia fechada. Não posso ficar na janela. Resolução muito correta. Aos vermes judeus, toupeiras, a cegueira melhor se adequa. Que fiquem nas tocas e covas, absorto no trabalho e olhar, e pelas janelas judias sejam proibidos de mirar. E eu, quando vem a noite, para tudo apagar e igualar, no escuro para a janela corro, com a sede enorme de olhar e roubo Varsóvia apagada. Os silvos, chiados distantes, as formas das casas e ruas, os tocos das torres cortantes. Eu roubo a silhueta do teatro. Aos pés tem o paço municipal. O luar, Wachmeister, permite o contrabando sentimental. Os olhos famintos se cravam no peito da noite, 2 lumes. Na noite de Varsóvia calada, cidade querida em negrume. E quando já estou suprido para um dia, talvez mais, me despeço da cidade calada, com as mãos faço gestos rituais, cicio e os olhos cerram. Varsóvia, diz algo, espero. E pianos pela cidade levantam os tampos calados, levantam sozinhos, ao comando, pesados, tristonhos, cansados, e flui da centena de pianos na noite a polonesa de Chopin. Me chamam os clavicordes. No silêncio sofrido vem pela cidade os acordes das teclas do branco mortal. Baixo as mãos, é o final. Volto a polonesa dos pianos, volto e penso calado, que na verdade é ruim ter a janela para o outro lado. A gente tem, aparentemente, um poema que descreve o que pode ser visto pela janela da oficina dos vassoureiros, do jardim dos Krashinsky, das torres da cidade. Mas existe uma codificação dupla em todo o Schlegel. Ele é aparentemente simples. O
que significa essa codificação dupla? Se a gente observa, ele só pode vir na janela de noite. A cidade toda não tem luz nenhuma. Por conta dos bombardeios, tudo tem que ser enegrecido. Não tem possibilidade de acender a luz. Então, ele não pode ver o que ele está dizendo que está vendo. Ele não pode ver nem o jardim, nem as torres. Mais ainda, Chopin era proibido sob a ocupação alemã. Então, não há possibilidade de ele ouvir os pianos. A partir desse momento, a gente percebe que a viagem do Schlengel olhando para fora é uma viagem imaginária. E ali a gente percebe o papel da janela. Janela, o nome, vem do deus Jano, o deus das portas, o deus das duas caras que olha para os dois lados. E se a gente tem janela como espaço simbólico, a janela a gente olha para fora, mas também olha para dentro. Então, a gente vendo o Schlengel, lendo o Schlengel, olhando para fora, a gente tem uma visão privilegiada para o dentro do poeta. E essa visão é a visão de uma pessoa amargurada, uma pessoa que, de alguma maneira, veja no início do poema, está olhando, procurando algum tipo de contato. E a única forma, no início, que tem de algum tipo de respeito pela situação trágica na qual ele se encontra, são as árvores. Não são humanos. As árvores arianas espreitam para dentro da janela, se curvando, de alguma forma, prestando respeito. Não tem um humano ali. Enfim, a solidão é total, a solidão de uma pessoa cortada, rejeitada. As árvores, então, se curvam. Mais ainda, a imagem do judeu como topeira é uma imagem que vai aparecer depois no Milos, que vai aparecer no Fitzowski, que talvez, primeira vez, apareça ali no Schlengel, mas já com a consciência, que eram aqueles que desceram para baixo da terra, nos bunkers, tentando se esconder, né, como toupeiras. A gente tem a janela descarada, a janela que, apesar das proibições, olha, não era proibido, era passível de ser punido com a morte olhar pela janela. Então, descaradamente, o Schlengel olha pela janela e veja o que faz. A gente tem um monte de vocabulário que mostra a violência. Ele rouba a cidade, enfim, os olhos cravados no peito, dois gumes, enfim, a violência ela aparece no poema. Mas roubar a cidade que era dele, está precisando ser roubada essa vista. E aí a gente tem essa viagem da imaginação, que não era possível ver nem o jardim, de fato, nem as torres. A gente tem a lua, o Wachtmeister sentimental. O Wachtmeister era o alemão que ficava na guarda da porta do gueto. Então, o luar funciona como um Wachtmeister que pode ser contrabandeado, que pode ser subornado e que permite contrabando sentimental das ideias. Por um lado, a lua pode iluminar alguma coisinha ou outra. Por outro lado, essa lua poética, né, que de repente perde completamente o sentido do poético da lua. E aí, a cidade querida em Negrume, a gente viu, né, a cidade calada, no final o Schlengel assume a posição do poeta romântico. Começa a fazer os gestos rituais com as mãos, começa a invocar alguma coisa, pedindo. Varsóvia diz algo, eu espero, se você puder jogar lá para o outro lado. E ali a gente tem esse momento estranho. Ele ouve um concerto de pianos. Os pianos não são as pessoas, os pianos se levantam. O que esses pianos simbolizam? Os pianos simbolizam espírito romântico, espírito da luta pela liberdade nossa e vossa. Era um dos lemes do romantismo polonês. Todos os ideais de solidariedade, todos os ideais do romantismo polonês lindo, que Schlengel, o ingressante na cultura polonesa, assumia como certos, assumia como maravilhosos os ideais que estavam muito longe da realidade. Porque as pessoas pregavam os ideais e a realidade era completamente diferente. Na melhor das hipóteses, eram indiferentes, ou então contrários, então, enfim, de alguma forma prejudiciais, né? Na verdade, eram poucos que ajudavam, eram poucos que eram prejudiciais. A grande parte das pessoas eram indiferentes. Então, vem esse som romântico, vem esse eco da alma do Schlengel, vem essa lembrança da alma polonesa, do ideal romântico, do ideal de solidariedade,
E aí a gente tem o final um tanto surpreendente. Volto em trânsito escalado, que na verdade é ruim ter a janela para o outro lado. A janela para o outro lado não significa apenas a janela pela qual você pode ver o lado de fora do gueto. É essa janela para a alma polonesa. É essa janela do sublocatário, é essa janela dupla, de um ser que se sente aquela cultura como a dele e percebe que aquela cultura ou o rejeita ou, no mínimo, está indiferente em relação ao sofrimento dele. Por isso é ruim ter a identidade não binária, porque sempre a pessoa está sempre na fronteira, sempre está de um lado ou de outro vista como um estranho. E eu imagino que, assim, por aí eu já consigo dar para vocês todas as ideias que eu gostaria de colocar, porque a gente falou da resistência, a gente falou da questão de poesia como resistência, da resistência armada. A gente tem os diálogos aqui de várias maneiras de resistência, poesia como denúncia, poesia como testemunho, desarquivando o literário, percursos entre línguas, entre culturas. Então, problemas das pessoas que estão vivendo entre culturas, por mais pacífico que seja essa convivência, é sempre a convivência de uma pessoa que é sublocatária, geralmente nas duas culturas. Tanto na cultura de chegada quanto na cultura da partida, a pessoa não é que nem os outros. E ali, volto ao Baba, talvez seja esse lugar doloroso, mas privilegiado para criar a cultura. E o tradutor, enfim, é o ser entre as culturas. Então, imagino que da minha parte seria isso. Fico muito grato por poder compartilhar isso com vocês. Acho que não ultrapassei demais, não.